Os amados irmãos em Cristo Jesus e amigos ouvintes do Evangelho. Glória a Deus, aleluia, para nós meditarmos no Salmo 23. Somente aqui o Salmo, capítulo 1 até o versículo 6, diz assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em partes verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, as águas tranquilas, e refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparás uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o Salmo 23, né? Então, ele diz que nada me faltará, né? Então, quer dizer aqui que louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o Deus Ele é o Deus da providência. Porque no Salmo 23, esse versículo inicia com uma declaração poderosa do relacionamento pessoal com Deus, né? Do relacionamento pessoal com Deus. E a palavra Senhor, que está aqui em maiúsculo, né, em letras maiúsculas, ela vai enfatizar que o nome divino de Yahvé, indicando um Deus pessoal e assim um Deus soberano, porque o uso da primeira pessoa do singular, meu pastor, destaca a natureza íntima desse relacionamento. Então, quer dizer aqui, amada igreja, que Deus não é apenas um pastor genérico, mas um pastor pessoal de cada cristão, de cada crente. Aí nós passamos a ter um relacionamento pessoal com Deus, porque esse versículo nos lembra que a fé cristã não é apenas um conjunto de crenças, mas um relacionamento vivo com Deus. Porque podemos destacar a importância de conhecer a Deus aqui nesse salmo, né? De conhecer Deus não apenas como um ser supremo, né? Nós passamos a conhecer Deus não apenas por ele ser um ser supremo, né? Ser um ser supremo. Mas como um amigo e guia pessoal para nos guiar. Então, amados, o relacionamento com Deus nos oferece uma direção, um propósito, um cuidado e uma segurança. Se nós for ver aqui, ilustrando aqui do Salmo 23, se nós for ver aqui, lá em João no capítulo 10, no versículo 11, Jesus, ele se declarando ali como um bom pastor, né? E nós vemos ali a profundidade desse relacionamento. Podemos recorrer à palavra de Jesus em João 10:11, onde ele se autodenomina como um bom pastor. Então, Jesus, ele se identifica, né, como aquele que cuida das ovelhas e conhece-as pelo seu nome e está disposto a dar a própria vida por elas. Aí se nós ver aqui que isso aqui ele estabelece um paralelo claro entre Deus como o pastor, né, aqui no Salmo 23, e Jesus como o bom pastor no Novo Testamento, enfatizando a continuidade do relacionamento entre Deus e seu povo ao longo das Escrituras. Então ele diz assim, né, no Salmo 23, assim, diz assim, ó, nada me faltará. Né? Então este versículo ele proclama a abundância, né, provisão de Deus na vida do salmista. Porque essa afirmação do salmista aqui que ele diz, nada me faltará, expressa ali a confiança na suficiência de Deus para todas as suas necessidades. Então, quando nós temos essa confiança em Deus, nós sabemos que Ele é a nossa suficiência
para todas as nossas necessidades, porque nós vamos ver aqui, porque ele é um conceito de supremo divino, porque Deus, irmão, ele é o provedor supremo de todas as coisas, né? E Deus não apenas supre nossas necessidades materiais, mas também as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades emocionais e relacionais. E o mais interessante ainda é que nós vemos um exemplo bíblico da provisão divina. Nós vamos ver lá em Êxodo, no capítulo 16, o maná do deserto. Deus proveu alimento diariamente para os israelitas durante aquela jornada, né? Deus, ele é o Deus da providência. E no deserto tem providência, e no deserto ainda tem ainda algo muito importante, que no deserto, além de ter a providência, no deserto tem promessa, né? Então o deserto que nós passamos vai ter a providência de Deus. Em cada deserto que nós passamos, Deus, ele manda a providência e vai vir a promessa, né? Você está passando por um deserto, mas tem uma promessa para se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir. Mas para ela se cumprir tem que ter cuidado, não pode murmurar, que nem murmuraram aquele povo lá no deserto do Egito. Foram ingratos, e o que murmuraram ficaram fora, não conseguiram entrar. Nós vemos um exemplo da viúva de Serepta em 1 Reis, no capítulo 17. Deus multiplicou a farinha e o azeite para sustentar aquela viúva. Isso aqui o que é providência de Deus, né? E o seu filho na época de fome, o milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Jesus demonstrou a sua capacidade de suprir as necessidades físicas de uma multidão faminta. Tanto a necessidade física como a necessidade física, como as necessidades espirituais, ele provê. Aí o salmista diz que assim, e ele me faz caminhar por verdes pastos, ou por pastos verdejantes. Então o versículo 2 descreve que a ação do Senhor de conduzir o salmista por verdes pastos. Então essa imagem, irmão, invoca a ideia de tranquilidade, abundância e descanso, né? Deus, ele passa para nós abundância, tranquilidade e descanso. Mesmo estando no deserto, vai ter abundância, vai ter tranquilidade e vai ter descanso. E qual é a importância do descanso e da paz? Porque aqui nós vemos a importância do descanso espiritual e emocional em nossas vidas agitadas no dia a dia, não é verdade? Então, o mundo muitas vezes nos deixa exausto, nos deixa ansioso, né? Mas Deus, amada igreja, oferece refúgio, oferece paz. Vá buscar esse refúgio na palavra de Deus, meu irmão. Vá buscar essa paz. Encontrando, e nós podemos encontrar o descanso em Cristo. Mateus 11, muito conhecido, né? Capítulo 20, versículo 28 até o 30, muito conhecido. Que onde Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, amados, Jesus é o nosso lugar de descanso e refúgio. Veja as palavras de Jesus sobre o seu jugo suave. Ele diz que o jugo é suave, a carga é leve, que representa, irmão, a sua graça e direção que nos traz a paz. Aí aqui ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. O versículo 2 do Salmo 23, né, descreve que o Senhor guiando o salmista suavemente às águas tranquilas. Aqui quer dizer orientação, cuidado e proteção divina. O compromisso de Deus, irmão, é de cuidar do seu rebanho.
O cuidado do Senhor em guiar e pastorear o seu povo. O exemplo de como Deus guia o seu povo em situações desafiadoras. Se nós for lá para o livro do Êxodo, capítulo 13, no versículo 21, Deus guiou os israelitas durante a jornada pelo deserto, amados irmãos, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. O nosso Deus, ele traz a orientação de Josué na conquista de Canaã. Se for lá em Josué, no capítulo 3, Deus guiou o povo de Israel através do Rio Jordão. Então, amados, a provisão divina no deserto, Deus fez brotar água da rocha para saciar a sede do povo. Números capítulo 8, versículo 8 e 11. Deus é Deus de provisão. O povo estava numa escassez, estava naquela terra seca, semiárida. Mas o Senhor fez brotar água da rocha para saciar a sede. E para os dias de hoje, essa rocha é Jesus para saciar nossa sede espiritual, a saciar a alma para que ela não venha entrar no mundo da pecaminosidade, não ser uma pessoa pecaminosa, caída. E o salmista diz que ele traz o refrigério para a alma. Aqui destaca o ato de Deus em refrescar e restaurar a alma do salmista. Então essa expressão ressalta a cura espiritual, né? É uma cura espiritual, uma cura emocional que Deus proporciona para mim e para você. Quando o salmista diz que ele traz o refrigério, não? Como é que Deus traz cura? Emocional e espiritual. Ei, amados, as feridas espirituais e emocionais que muitos enfrentam, não, pode ser curada através do grande médico, que é Deus. Essas feridas espirituais, essas feridas espirituais e emocionais que muitos enfrentam, só podem ser curadas através do grande médico, que é Deus. Nós vemos testemunhos de cura e restauração em Cristo Jesus. Exemplos bíblicos que ilustram o poder de Cristo em restaurar e transformar a vida. Nós vemos o encontro de Jesus com a mulher do poço. Lá em João no capítulo 4, aquela mulher samaritana. E a cura do cego Bartimeu, lá em Marcos no capítulo 10. Então ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. Aqui o salmista, né? Falando para que Deus o guie pelas veredas da justiça. Então isso, irmão, ressalta a importância da direção divina em nossas vidas, né? A importância da direção divina nas nossas vidas, porque a importância da direção divina nas nossas vidas, ela é vital para que busquemos a orientação de Deus em nossas decisões de escolha. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, temos que pedir a orientação de Deus. As veredas da justiça de Deus nos levam a um caminho reto e abençoado. E como buscar a vontade de Deus em nossas decisões? Como nós devemos buscar a vontade de Deus nas nossas decisões? A oração, amados irmãos, é a busca da orientação divina por meio da oração constante. Leitura da Bíblia. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e direção. Conselhos sábios. Lembre da importância de buscar conselhos de pessoas maduras na fé. Está acessível ao Espírito Santo. E precisamos estar abertos à liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Aí nós passamos também pela aprovação, porque o salmista no capítulo 23 e no versículo 4, louvado seja Deus, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né?
Esse versículo menciona a realidade de atravessar vales da sombra da morte. Então esse versículo ele destaca a presença de provações e lutas na jornada da vida cristã. Aí nós vemos aqui a abordagem da provação e das lutas da vida cristã. As provações e lutas são uma parte inevitável da vida, independente da fé. A fé em Deus nos ajuda a enfrentar essa dificuldade de maneira única e significativa. O mais interessante ainda, que o fortalecimento da fé em meio às adversidades. Como é que vem esse fortalecimento da fé em meio às adversidades, irmãos? Porque as provações podem ser a oportunidade para o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé. É porque lá na provação vai aumentar minha carga de oração. Lá no deserto eu não tenho tempo para falar da vida de ninguém. Lá no deserto eu não tenho tempo para reparar a vida de ninguém. Lá no deserto eu não tenho tempo para botar o olho grande nas coisas de ninguém, na vida de seu ninguém. Lá no deserto não tem como eu ter contato com ninguém para me se prostituir, para mentir, para enganar. Não! Lá no deserto é só você e Deus. É só você e Deus e a luta. E ali ele vai mandar para você a providência. Ali a intimidade, você vai ter intimidade com Deus. Quando você começa a entrar no deserto, você começa a ter intimidade com Deus, é só com você e Deus, ele vai falar ao teu coração. Porque a Bíblia diz também lá no livro de Osés que ele leva o homem até o deserto para ver qual é a intenção do coração do homem, o que é que sai do coração do homem, porque nós bem sabemos que o que saiu do coração daquele povo foi murmuração, porque a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, aleluia, que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração daquele povo estava cheio de amargura, estava cheio de murmuração, estava cheio de ingratidão. E o que aconteceu? Os seus cadáveres caíram pelo deserto. Mas a fé em Deus nos ajuda a enfrentar essa dificuldade de maneira única, né? Então as provações não podem ser a oportunidade para o crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Vamos falar aqui de um personagem que passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus deu o livramento e Deus mandou o fortalecimento. Jó, que enfrentou grandes perdas. Jó, ele enfrentou grandes perdas. Sabemos que Jó, ele enfrentou grandes perdas, mas permaneceu fiel a Deus. Tem gente que não pode perder, talvez até uma unha que cai. Ai, a minha unha caiu, era tão bonita, perdi minha unha. Fiz uma unha, fiz minhas unhas, ficou linda, mas caiu. Preocupado com a unha. Perde 10 reais, perde um trocado, uma coisa ali, fica doido. Acontece uma situação, faz uma operação financeira, não deu certo, fica com a mão na cabeça. E Jó, irmão, perdeu foi tudo. Aí tem que se desvia, passa pelo vale da prova do ouro ou do pão, aí murmura, critica o ministério, critica a igreja, critica o povo, se desvia, vai atrás de caminhos mais fáceis para se beneficiar, para ir atrás da abundância. E Jó perdeu foi tudo, perdeu todos os bens, e perdeu um bem precioso, perdeu o filho, perdeu foi tudo, mas continuou sendo fiel a Deus. José, que passou por várias adversidades antes de se tornar o líder poderoso no Egito, meu irmão. José passou por várias adversidades, atrocidades, foi preso, foi vendido como escravo, foi jogado dentro de um poço pelos seus irmãos, foi humilhado, foi caluniado, foi difamado, mas se manteve fiel. Qual foi o final da história dele? Governador do Egito. Paulo, que suportou perseguições, Paulo suportou sofrimento, mas teve sua fé inabalável. A fé, irmão. E ele diz assim ainda, o salmista, e eu não temerei mal algum. O versículo 4 expressa uma confiança inabalável do salmista que não teme o mal.
Como a fé nos dá coragem e confiança? Como é que a fé nos dá coragem? Como é que a fé nos dá coragem e confiança? Ei, a fé em Deus, irmão, nos capacita a enfrentar os desafios com confiança. E essa fé vem em ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, a minha fé se capacita a cada dia para enfrentar os desafios com confiança. A fé, amados, assim como foi a fé de Ana, assim como foi a fé de Abraão, a fé de Jacó, a fé de Isaac, a fé de Noé, né? Nos ajuda a superar o medo. A fé nos ajuda a superar o medo, sabendo que Deus está conosco, que é maior do que qualquer adversidade. Deus, ele é maior do que qualquer adversidade. Não tem nenhuma adversidade que suporte a grandeza de Deus. Aí o salmista diz assim, ó, porque tu estás comigo. Quando o salmista diz, porque tu estás comigo, o salmista está falando de fidelidade. Fidelidade. A presença constante de Deus com o salmista, independentemente das circunstâncias, essa afirmação destaca a fidelidade inabalável de Deus para com o salmista. Porque a fidelidade de Deus, irmão, em todas as circunstâncias, Deus não depende de nossas ações ou das nossas circunstâncias, querido. Deus não depende. Mas a fidelidade é um traço constante de seu caráter. E o mais importante ainda, né? Louvado seja Deus. A presença de Deus é uma âncora, irmão. A presença de Deus, ela é uma âncora segura em meio aos desafios e dificuldades. A âncora serve para quê? A âncora, ela serve para firmar o navio. Quando ele está ancorado, joga lá a âncora. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir chuvarada, pode vir correntezas, mas a âncora está firmando, louvado seja Deus, aquele navio, o barco que pode simbolizar uma tipologia, a vida. Então a palavra de Deus, ela é a âncora, a oração é a âncora, a meditação da palavra, o jejum, a vigilância é uma âncora que nos mantém firme diante dos naufrágios da vida. Você não vai naufragar na fé, porque você tem uma âncora, que é o Espírito Santo e é a palavra de Deus na sua vida. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada testemunho de como Deus nunca nos abandona. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Deus, ele sempre auxilia, irmão. Ele nunca nos abandona. Nós vamos ver na Bíblia, né? Aí ele diz assim, o salmista, ó, a tua vara e o teu ganjado me consolam. Estamos desmiuçando aqui o Salmo 23. Esse versículo menciona que a vara e o ganjado de Deus que oferece consolo ao salmista. Então esse símbolo representa o quê? A vara e o gajado. Né? A vara é para orientar o caboclo. Ali é para cuidar. Né? Aliás, o gajado é para cuidar. O gajado. E a vara é orientação, né? Quando você vai com aquela gajada, você vai guiando. Se passar pro lado todo, ele pega pela ponta ali, ó. Pela ponta ali, puxa pela perna ali e vai orientando o rebanho aí pelo caminho reto. Se algum querer desviar, ele vai com a vara, né? E vai com o gajado. E isso, irmão, representa o cuidado de Deus ele, com a sua orientação divina em tempos difíceis das nossas vidas. E como a esperança nos sustenta em tempos difíceis. Aqui que está o mistério. Como é que a esperança em Deus nos sustenta em tempos difíceis? Que vou já terminar porque o vídeo não fica longo. Está com 25 minutos.
A esperança em Deus, irmão, nos ajuda a manter a fé mesmo em meio à adversidade, como o consolo divino em momentos de aflição. Deus, irmão, ele oferece consolo, ele oferece apoio em direção às nossas vidas, mesmo quando enfrentamos desafios. A vara e o cajado, irmão, são ferramentas do pastor usadas para guiar, para proteger e disciplinar as ovelhas. Vou repetir. O cajado e a vara, o cajado e a vara, anote aí, são ferramentas do pastor, usadas para guiar, para proteger e disciplinar as ovelhas. A vara de Moisés, irmão, e a travessia do Mar Vermelho, Deus usou a vara de Moisés para abrir o caminho para a libertação dos israelitas, lembra? Lembra que Deus usou a vara para abrir o caminho para os israelitas passar? O cuidado de Davi como pastor, em 1 Samuel 17, Davi usou sua vara e cajado para proteger o seu rebanho, uma imagem do cuidado de Deus por nós. O chamado de Deus a Samuel foi chamado por Deus para servir como profeta. E Deus o guiou com orientações semelhantes de um pastor usando o seu cajado. Aí ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo. Mas é mistério esse Salmo 23. Mencionando aqui a unção na cabeça do salmista com óleo. Um ato simbólico de consagração. Então, isso destaca a importância da consagração e separação para o serviço de Deus. Então, a importância da consagração e separação para o serviço de Deus. A consagração, ela envolve separar-se do mundo e ser dedicado ao serviço de Deus. Vou repetir. Você que é consagrado para a obra de Deus. Não importa qual é a área que você vai estar ali na obra de Deus. Se lembre de ser separado do mundo e se dedicar ao serviço de Deus. Porque a consagração nos capacita a ser usados pelo Senhor de maneira especial e significativa. E o mais importante ainda, como somos ungidos pelo Espírito Santo, a unção do Espírito Santo nos capacita. Para quê? Qual é a capacitação do Espírito Santo em nossas vidas? Hein? Para que é, irmão? Para testemunhar, amada igreja, e servir e levar uma vida santa. Aí ele diz assim, o salmista no versículo 5, e o meu cálice transborda. O cálice que transborda, irmão, simboliza a mudança de bênçãos proporcionada pelo Deus vivo. Isso destaca como Deus nos enche de bênçãos espirituais e materiais. Como Deus nos enche de bênçãos espirituais e materiais? Como é que Deus nos enche de bênçãos materiais e bênçãos espirituais? Aqui nós temos a ideia de que Deus é provedor abundante que nos supre de acordo com suas riquezas. Essas bênçãos, irmão, vão além do material e inclui a paz, a alegria, o amor e a vida eterna. Aí nós vemos aqui os testemunhos de abundância em Cristo. Nós vemos ali a abundância da multiplicação dos pães e dos peixes. E um grande exemplo que ilustra o poder de Deus em suprir abundantemente. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? Lá no versículo 6, o salmista falando. Então, declara a promessa de que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão o salmista todos os dias da sua vida. E para mim encerrar aqui, glória a Deus, isso destaca a constante bondade e misericórdia de Deus em nossas vidas. A constante bondade e misericórdia de Deus em nossas vidas, como é que ela vem? A bondade e a misericórdia de Deus são características intrinsecas de seu caráter e não depende do nosso mérito. Porque a bondade nos abençoa e a sua misericórdia nos perdoa. A bondade de Deus, ela nos abençoa. Guarda aí.
e a sua misericórdia nos perdoa. A bondade nos abençoa e a misericórdia nos perdoa. Destaca a importância de compartilhar o amor de Deus por meio de atos de bondade, compaixão e perdão. Aí o salmista diz assim, ó, e habitarei no lugar seguro. Então, habitarei seguro na casa do Senhor. Então, esse versículo aqui, ele expressa a promessa de habitar na casa do Senhor e desfrutar de segurança dessa habitação. Isso destaca a promessa de viver na presença de Deus. O mais interessante, irmão, que a promessa de habitar na presença de Deus, viver na presença de Deus envolve comunhão, intimidade e proteção. Essa promessa nos oferece segurança espiritual e refúgio em Deus. O que significa viver na casa de Deus, para mim e para você? Viver na casa de Deus, irmão, não se limita a um local físico, não. Um templo, não. Mas é um estado espiritual de comunhão constante com Ele. É você ter um estado espiritual em constante com Ele. Não é só estar lá no templo, naquelas quatro paredes, não. Mas Ele está em constância, intimidade, comunhão com Ele. Podemos experimentar a presença de Deus em nossas vidas diárias por meio de oração, leitura bíblica e relacionamento com Ele. Conclusão. Vou concluir. A conclusão do Salmo 23, irmão, é um tesouro de conforto, esperança e profundo relacionamento com Deus. À medida que exploramos as suas palavras, vemos um retrato da fidelidade e cuidado de Deus por seu rebanho. Ele é o pastor amoroso que nos guia, nos supre, nos consola e nos abençoa em todas as circunstâncias. Então, essas promessas nos lembram que não estamos sozinhos, que a sua bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias, que podemos habitar em sua presença eternamente. E que este salmo nos inspire a confiar em nosso pastor celestial e a viver de acordo com a sua vontade, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fonte de vida abundante. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e guarde essa mensagem em seu coração.